Bom dia a todos. Eu sou o doutorando e professor Carlos Eduardo Francischetti e vou apresentar o trabalho intitulado Logística Reversa, Sustentabilidade e Economia, feito em parceria com os doutores e professores Clóvis Luiz Padovese, meu orientador, e Silvio Roberto e Inácio Pires. Somos membros da Universidade Metodista de Piracicaba, Estado de São Paulo, Brasil. Procuramos enfatizar a importância do ponto de vista da sustentabilidade, da eficiência econômica e do sucesso das empresas na fidelização de seus consumidores. Apresentaremos aqui algumas definições de logística reversa, seus benefícios, oportunidades financeiras e seu impacto na sociedade. Como introdução, pode-se destacar que, no mundo globalizado, onde estão inseridas as organizações, tem resultado aquela que melhor souber gerenciar seus recursos, habilidades, pessoas e tecnologia. Busca-se constantemente requisitos mínimos para se manter no mercado, e para isso é necessário fazer das organizações modelos de gestão baseados na tecnologia e no ambiente em que ele está inserido, procurando uma forma mais inteligente de utilizar os seus recursos disponíveis. Pode-se dizer que, atualmente, a necessidade de integração da logística reversa e a cadeia de suprimentos é o motivo pelos quais diversos setores desenvolvem melhores resultados em seus padrões de produção. A logística reversa é ainda de maneira geral uma área de pouca prioridade e que reflete diretamente na economia, sustentabilidade e nos negócios. Esta realidade está mudando em resposta às grandes pressões externas, com maior rigor das legislações ambientais e em resposta aos consumidores como diferencial competitivo, e também como um novo nicho de mercado onde aparecem as cooperativas de reciclagem, proporcionando a criação de novos postos de trabalho. Logística reversa é a área da logística que trata dos aspectos de retorno de produtos, embalagens ou materiais ao seu centro produtivo. A logística reversa tem sido citada com frequência e de forma crescente na literatura acadêmica, demonstrando sua aplicabilidade e importância em diversos setores empresariais, enfatizando novas oportunidades de negócios na cadeia de suprimentos reversa, criado por esta nova área da logística empresarial. A logística reversa e uma perspectiva logística de negócios refere-se ao papel da logística no retorno de produtos, redução na fonte, reciclagem, substituição de materiais, reuso de materiais, disposição de resíduos, reforma, reparação e manufatura. O processo de planejamento, implementação e controle da eficiência do custo efetivo do fluxo de matérias-primas, estoque e produtos acabados, desde o ponto de consumo até o ponto de origem, tem o propósito de recapturar valor e adequar o seu destino. E o apoio ao ciclo de vida como um dos objetivos operacionais da logística moderna refere-se ao prolongamento da logística, além do fluxo direto dos materiais e a necessidade de considerar os fluxos reversos de produtos em geral. As diversas definições e citações da logística reversa até então revelam que o conceito ainda está em evolução, face às novas possibilidades de negócio relacionadas ao crescente interesse empresarial e o interesse de pesquisas nesta área na última década. Entende-se a logística reversa como a área da logística empresarial que planeja, opera e controla o fluxo e as informações logísticas correspondentes do retorno dos bens de pós-vendas e pós-consumo de negócios ou ao ciclo produtivo, através de fluxos reversos de materiais, agregando-lhes valor de diversas naturezas, econômico, ecológico, legal, logístico e de imagem corporativa. Apesar de ser um tema extremamente atual, esse processo já podia ser observado há alguns anos nas indústrias de bebidas, com a reutilização de seus vasilhames, isto é, o produto chegava ao consumidor e retornava ao seu centro produtivo, para que sua embalagem fosse reutilizada para poder voltar ao consumidor final. Esse processo era contínuo e aparentemente cessou a partir do momento em que as embalagens passaram a ser descartáveis. Contudo, a partir das normas ISO 14000 e o aumento das preocupações com a gestão ambiental, houve uma evolução dos conceitos e aplicações nas operações logísticas, surgindo a logística verde.
levando as empresas a perceberem que reciclar materiais e embalagens descartáveis como latas de alumínio, garrafas plásticas e caixas de papelão, entre outras, passam a se destacar como matéria-prima, ou seja, retornam aos centros produtivos e deixam de ser tratadas como lixo. Dessa forma, pode-se observar a logística reversa no processo de reciclagem. As operações que compõem o fluxo reverso faz parte da administração de recuperação de produtos e pode ser definido como o gerenciamento de todos os produtos, componentes e materiais usados e descartados pelos quais uma empresa fabricante é responsável legalmente, contratualmente ou por qualquer outra maneira. Algumas de suas atividades são em parte similares àquelas que ocorrem no caso de devoluções internas de itens defeituosos, devido a processos de produção não confiáveis. As principais áreas da administração de recuperação de produtos são a tecnologia, o marketing, a informação, a organização, as finanças e a logística reversa. Com relação à importância da logística reversa, pode-se destacar que, tradicionalmente, que os fabricantes não se sentem responsáveis por seus produtos após o consumo. A maioria dos produtos usados são jogados fora ou incinerados com consideráveis danos ao meio ambiente. Atualmente, legislações mais severas e a maior consciência do consumidor sobre danos ao meio ambiente estão levando as empresas a repensarem sua responsabilidade sobre os seus produtos após o uso. A Europa, particularmente a Alemanha, é pioneira na legislação sobre o descarte de produtos consumidos. De acordo com a Associação Brasileira de Movimentação e Logística, os custos com a logística reversa no Brasil representam aproximadamente 4% dos custos totais de logística. Estes números tendem a crescer à medida que as atividades com logística aumentem entre as empresas. Apesar de muitas empresas saberem da importância que o fluxo reverso tem, a maioria delas tem dificuldades em implementar o seu gerenciamento. A falta no sistema informatizado que se integra ao sistema existente, logística tradicional, a dificuldade em medir o impacto dos retornos de produtos e materiais, com o consequente desconhecimento da necessidade de controlá-lo, aliado ao fato do fluxo reverso não representar receitas, mas custos, e como tal, recebem pouca ou nenhuma prioridade nas empresas. São algumas das razões apontadas para a não implementação da logística reversa nessas empresas. No Brasil, a reciclagem das embalagens de alumínio vem gerando excelentes resultados do ponto de vista ecológico e financeiro, já que está diminuindo consideravelmente os volumes importados de matérias-primas, colocando a indústria desse setor entre os maiores recicladores de alumínio do mundo. Nos processos e fluxos logísticos reversos, a logística reversa aplica-se a todos os fluxos fixos inversos, isto é, do ponto de consumo até a origem ou deposição em local seguro de embalagens, produtos em fim de vida, devoluções, etc., tendo as mais variadas áreas de aplicações. Estes fluxos físicos de sentido inverso estão ligados às novas empresas de reaproveitamento de produtos ou materiais em fim de ciclo de vida, tais como desperdícios e detritos, transformação de certos tipos de lixo, produtos deteriorados ou objeto de reclamação e consequente devolução, retorno de embalagens utilizadas e a reciclar, veículos e outros tipos de equipamentos em fim de vida. Os dois sistemas, logística direta e reversa, interferem e acrescentam valor à cadeia de suprimentos, com o ciclo completo. E para poder sobreviver, devem ser, de certo modo, competitivos, minimizando os custos de transportes à medida que se aperfeiçoam. Como motivos e causas da logística reversa, e de acordo com o grupo Revlog, as principais razões que levam as firmas a atuarem mais fortemente na logística reversa são: legislação ambiental, que força as empresas a retornarem seus produtos e cuidar do tratamento necessário; benefícios econômicos, uso de produtos que retornam ao processo de produção ao invés dos altos custos do correto descarte de lixo; e a conscientização ambiental dos consumidores. Conscientiza que o produto utilizado pode ser reaproveitado e agredir menos o meio ambiente. Todas essas razões ainda apontam motivos estratégicos, tais como razões competitivas, diferenciação por serviços,
a limpeza do canal de distribuição, a proteção de margem de lucro e a recaptura de valor e recuperação de ativos. Um planejamento de logística reversa envolve praticamente os mesmos elementos de um plano logístico convencional: nível de serviço, armazenagem, transportes, nível de estoques, fluxo de materiais e sistemas de informações. O nível de serviços faz parte da estratégia global da empresa. Se como arma de vendas está incluindo algo como satisfação garantida ou seu dinheiro de volta, ou garantia de troca em caso de defeito, o sistema logístico tem que estar preparado para o fluxo reverso e qualquer falha pode arriscar toda a imagem da companhia. Uma vez determinado o volume e as características do fluxo reverso, deve-se estabelecer os locais de armazenagem, os níveis de estoque, o tipo de transporte a ser utilizado e em que fase dará a reentrada no fluxo normal do produto. Já as diferenças entre os sistemas de logística por fluxo normal e a logística reversa são quatro. A primeira diferença é que a logística tradicional, à frente, é um sistema onde os produtos são puxados, enquanto na logística reversa existe uma combinação entre puxar e empurrar os produtos para a cadeia de suprimento. Os fluxos tradicionais de logística são basicamente divergentes, enquanto que os fluxos reversos podem ser fortemente convergentes e divergentes ao mesmo tempo. Os fluxos de retorno seguem um diagrama de processamentos pré-definidos, no qual produtos descartados são transformados em produtos secundários, componentes e materiais. No fluxo normal, essa transformação acontece em uma unidade de produção, que serve como fornecedora da rede. E na logística reversa, os processos de transformação tendem a ser incorporados na rede de distribuição, cobrindo todo o processo de produção, da oferta, que é o descarte, à demanda, a reutilização. Todos esses fatores levam a concluir que um sistema de logística reversa, embora envolva os mesmos elementos básicos de um sistema logístico tradicional, deve ser planejado e executado como uma atividade independente. Existe uma discussão sobre as vantagens de se terceirizar esta área da empresa, mas, terceirizando-se ou não, o que a maioria dos autores que abordam esse assunto acreditam é que as equipes responsáveis pela logística tradicional e pela logística reversa devem ser independentes, já que as características dos fluxos com os quais elas lidam são bastante diferentes. O processo de eficiência do processo logística reversa pode ser influenciado por 6 fatores, que são: bons controles de entrada, processos mapeados e formalizados, tempo de ciclo reduzidos, sistemas de informação, rede logística planejada e relações colaborativas entre clientes e fornecedores. Para a viabilidade financeira da logística reversa, existe a problemática da crise global do lixo, que exige agilidade e eficiência na busca de alternativas para o tratamento e deposição dos resíduos urbanos. Existem inúmeras e possíveis soluções e alternativas, dentre as quais um programa de redução da geração do lixo, compostagem da industrialização e, claro, a reciclagem. Esse gerenciamento dos resíduos sólidos é prática fundamental nas economias preocupadas com o desenvolvimento sustentável, porque leva em conta a importância da preservação ambiental, a importância da redução da geração de resíduos e a saturação dos espaços disponíveis para aterros sanitários. As empresas precisam acompanhar o ciclo de vida de seus produtos. Isso se torna cada vez mais claro quando observa-se um crescimento considerável no número de empresas que trabalham com reciclagem de materiais. Os processos de logística reversa podem trazer consideráveis retornos para as empresas. O reaproveitamento de materiais e economia com embalagens retornáveis, por exemplo, tem gerado ganhos que estimulam cada vez mais novas iniciativas e esforços para o desenvolvimento e melhoria dos processos da logística reversa. A reciclagem de alumínio economiza 95% de energia elétrica utilizada para a fabricação do alumínio primário. Esse custo é expressivo quando se considera que a energia elétrica representa 70% do custo de fabricação do alumínio. Em pesquisa realizada com grandes companhias nos Estados Unidos, foram apontados que mais de 20% das empresas incluídas na pesquisa informaram que recapturar valor e recuperar ativos eram estratégicos,
e outros 20% fazem uso das capacidades de logística reversa para proteger suas margens de lucro. Entre as competências da logística reversa também está a reutilização de bens e produtos dos clientes. Na pesquisa, foi observado que empresas automobilísticas têm políticas de retorno bastante liberais e uma ampla rede de logística reversa que lhes permite pegar de volta partes e componentes de suas revendedoras. Essas partes são frequentemente remanufaturadas e a logística reversa é uma variável estratégica por razões competitivas, em 65,2% dos entrevistados na pesquisa, onde a maioria dos varejistas e fabricantes liberalizaram suas políticas de retorno dos últimos anos, devido principalmente pela existência de pressões competitivas. E, finalmente, como nossas considerações finais, deixamos uma mensagem em relação à necessidade de implementação da logística reversa nas empresas. E também não podemos deixar de enfatizar que a logística reversa deve ser tratada como uma variável estratégica indispensável para a sua gestão, uma vez que ela é um elemento essencial de vantagem competitiva no mundo globalizado. O investimento em um sistema de logística reversa resulta em aumento de rentabilidade e ganho de competitividade. Muitas empresas que praticam eficazmente a logística reversa comprovaram sua viabilidade. Algumas empresas podem dar pouco interesse pela logística reversa, devido à pouca rentabilidade econômica, comparada com a dificuldade ou incapacidade de mensurar os custos envolvidos no processo. É dentro de um novo pensamento econômico, em virtude das novas tendências de mercado, que necessitamos criar alternativas eficientes de diferencial competitivo, aliado à crescente necessidade de preservação, desenvolvimento econômico e responsabilidade social. É urgente e indispensável o direcionamento de recursos para a criação de sistemas de implantação e controle de logística reversa, onde as empresas possam ser capazes de mensurar seus custos e então justificar a sua implementação e disseminação dentro da realidade de mercado e principalmente de seu planejamento estratégico. A logística reversa pode ser determinante dentro das estratégias adotadas pelas empresas e de como se colocar diante desse novo desafio que é crescer economicamente, preservar o meio ambiente e ter um papel relevante no desenvolvimento social das pessoas e da sociedade. Damos por encerrada esta apresentação e muito obrigado.